Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando Vasco da Gama. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado na plataforma, no YouTube. Eu agradeço a moral, a força que vocês dão aqui para o canal, tá bom? Olha, antes de começar a falar de Vasco, só botar esse vídeo aqui, ó, o meu primo Rodrigo, lá de Uberlândia, vascaíno, muito vascaíno. Mandar um abraço para ele e para a galera do time chamado Unisport. Unisport aí é só se for da Turquia, né? É Unisport lá de Uberlândia, joga campeonato amador. Olha o golaço do Bernardo aí. O Bernardo disputa alguns campeonatos amadores, né? Faz uma graninha jogando alguns campeonatos amadores. E, cara, assim, você vê que, né, o cara tem o dom, né? A dominada, o chute ali, a bola deu uma subida, o chute na gaveta, golaço do Bernardo. Acho que o Bernardo merecia uma melhor sorte, né? Mais oportunidade. Eu vi aí o Volta Redonda voltando com o Igor Catatal depois de 2 anos de suspensão. Bernardo aí, quanto jogador ruim você vai ver na Série B aí, por exemplo? Quanto jogador ruim joga na Série B, né? Acho que caberia um jogador como o Bernardo e um grande time do futebol brasileiro, tá? Seja ele na Série B ou até times da Série A não tem jogadores da categoria do Bernardo, que não é um jogador coroa não, é jovem ainda, tá? Então acho que merecia mais oportunidades. Tá aí, um abraço para Berlândia, para os vascaínos de Berlândia, para o meu primo Rodrigo e para o Bernardo aí, boa sorte, sucesso sempre. Olha, o Jair, ele fez a cirurgia no joelho hoje, tá? Tava esperando desinchar para poder fazer a cirurgia, conseguiu fazer só hoje essa cirurgia. Ele botou uma mensagem no Instagram, né, falando de fé, falando em recomeçar, dar a volta por cima, voltar melhor, e agradeceu as milhares de mensagens que ele recebeu de carinho e apoio. Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida, sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. E eu sirvo um Deus que é especialista em recomeço. Eu creio que vai ser mais um grande recomeço na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé que eu vou voltar melhor que antes. E desde já agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, de apoio. E agora é pensar na fisioterapia e para voltar a jogar quanto antes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá bom? Um abração. Bom, jogo entre Bahia e Cruzeiro, que acabou agora há pouco, fechou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, 23ª rodada, mas tem muitos times ainda para fazer jogos, tá? Não é que ela tá completa, não. Alguns times têm 23 jogos, outros têm 22, como é o caso do Vasco, outros têm 21. Então, tem muitos jogos aí para serem colocados nessas datas que vão ter Libertadores, Sul-Americana, para poder todos os times ficarem em dia com as rodadas do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu de virada o Bahia, cara. O Bahia fez um golaço no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, cara, o Matheus Pereira deu uma sainha no jogador do Bahia, meteu uma bola na trave que ia ser um golaço. Ela sobrou na volta, o jogador do Cruzeiro fez. E o Gabigol lá, o bunda de silicone, eu falo Gabigol, teve um cara falando, Gabigol, Thiago? Agora ele tá no Cruzeiro, fez o gol da vitória do Cruzeiro em cima do Mulambo, tá brigando por título brasileiro. Eu prefiro que o Cruzeiro seja campeão do que o Flamengo, né? Então, vou chamar de Gabigol, sim, fez um golaço, cara, botou a bola ali fora da área, né? Rolou e meteu um balaço, golaço aí do bunda de silicone, vulgo Gabigol, ou Gabigol, vulgo bunda de silicone, que deu a vitória para o Cruzeiro de virada em cima do Bahia. São 2 adversários que a gente vai encarar, tá? Pega o Flamengo, depois pega o Bahia, depois pega o Cruzeiro. Só isso que a gente vai ter aí de adversário no Campeonato Brasileiro. Quem mandou dar mole para o Ceará, né? O Vasco não ganha em São Januário há 4 meses, tá? A última vez foi em cima do Fortaleza. Você vê a nossa situação, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Fortaleza que se beneficiou, cara. Fortaleza
2-0 em cima do Vitória. O Vasco terminou a rodada 15º com 23 pontos na frente do Santos. Vasco e Santos tem 23 pontos. São os dois times fora da zona de rebaixamento. Desses times ali de baixo, brigando para não cair, o único que venceu foi o Fortaleza, ganhou do Vitória por 2-0. O Grêmio perdeu em casa. Muito time jogando fora de casa aprontou nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Começar com o Mirassol, que ganhou de 1-0 do Grêmio fora de casa. O Palmeiras venceu o Internacional 4-1. O Fluminense perdeu em casa para o Corinthians, no Maracanã, por 1-0. O Bragantino estava vencendo o Sport, já praticamente rebaixado. Até os últimos minutos do jogo, tomou um gol ali nos acréscimos, 1-1, que foi o mesmo caso do Vasco, né? Acho que o mesmo caso do Vasco é o do Atlético Mineiro, na verdade. O Atlético estava vencendo o Santos por 1-0, jogando com um jogador a mais, que o jogador do Santos tinha sido expulso. E aí o Lianco foi lá, Cabaço fez o pênalti e o Santos empatou no final. Ficou 1-1 o jogo entre Atlético Mineiro e Santos. Só não foi tão nos acréscimos não, tá? Foi no segundo tempo, mas não foi, ainda rolou aí uns 10, 15 minutos de bola e o Atlético não conseguiu fazer o gol da vitória. Terminou em 1-1. O Juventude em casa perdeu para o Flamengo por 2-0, outro que ganhou fora, que perdeu para visitante. O São Paulo ganhou do Botafogo por 1-0. Botafogo, lembrar que agora só joga o Campeonato Brasileiro, tá? Não está mais em Copa nenhuma. O Vasco, a gente viu o que aconteceu ontem, né? Deixou escapar uma vitória no último minuto dos acréscimos, 2-2 contra o Ceará. E hoje, né, o Bahia vence, ou o Bahia perde de virada para o Cruzeiro em casa, deixando a torcida revoltada. Tá aí, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente encara o Flamengo domingo, 5h30 da tarde, acho que é isso o horário do jogo, é diferente, né? E o Flamengo tem jogo na quinta na Copa Libertadores, joga no Maracanã contra o Estudiantes. Joga quinta contra o Estudiantes no Maracanã, joga domingo contra o Vasco no Maracanã, depois joga na quinta contra os Estudiantes lá na Argentina. Se eles não fizerem aí despachar o Estudiante, é bom que se o Estudiante manter ali um empate ou uma derrota simples, o Flamengo... eu não sei o que falar de Flamengo, de poupar, os caras têm elenco pra caralho, quem entra ainda é pior, o time que tem Cebolinha no banco, aí é complicado, né? Mas é isso, domingo é o Vasco, quinta eles pegam a volta do jogo do Estudiantes. Os ingressos da torcida do Flamengo, parece que para o jogo de domingo já esgotaram, já esgota também os do Vasco, casa cheia no Maracanã para esse jogo, o clássico dos milhões. No domingo, no primeiro turno, a gente encarou o Flamengo no Maracanã e o jogo ficou 1-1. Foi no Maracanã ou foi... Acho que foi no Maracanã que o jogo ficou 1-1, tá? Então tá aí. O Vasco encara o Urubu e as dúvidas do Diniz, né? Quem que o Diniz vai montar? Como que o Diniz vai montar esse time para encarar o Flamengo? Porque volta o Hugo Moura, a gente deve ter essa dupla de volante, Barros e Hugo Moura, porque Barros e Cocão ninguém merece. O Hugo Moura deu certo o jogo contra o Botafogo quando ele botou o Hugo Moura de volante e o Robert Renan na zaga. A minha dúvida é como é que vai ser essa dupla de zaga do Diniz. Eu não creio que ele vai meter 2 zagueiros canhotos contra o Flamengo. Eu acho que ele não vai cometer essa heresia, cara. Ele é professor Pardal, mas ele não deve ser louco de fazer uma coisa dessa, né? Porque ele vai ter o Carlos Cuesta e o Robert Renan e o Lucas Freitas. Se ele entrou com o Carlos Cuesta, já é para dar ritmo pro jogador, para ele entrar com essa dupla. Robert Renan e o Carlos Cuesta na zaga, com o Hugo Moura e o Barros, Barros de volante, o Hugo Moura de segundo volante. Aí Nuno Moreira, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse deve ser o time do Fernando Diniz. E uma pergunta que eu quero deixar no ar aqui é a seguinte: o colombiano, o Andrés Gomes, toda vez que entrou bem. E assim, meritocracia merece vaga de titular. Deu 2 assistências em pouco tempo dentro de campo contra o Botafogo e o time do Ceará, fora finalização, drible, jogador que parte para cima, né, a questão física. Então, como é que faz? Você vai deixar esse cara no banco? E aí a pergunta que eu vou te fazer, ela vai além. O Carlos Cuesta merece ser titular no Carlos Cuesta? O Andrés Gomes merece ser titular nesse time do Fernando Diniz? Quem você tiraria? Esse é o problema. Quem você tira para colocar o colombiano Andrés Gomes? Eu tenho certeza que a galera vai falar para tirar o Verratti, que é a referência dentro da área. E aí, quem você tiraria? Nuno Moreira, né? Ryan,
Coutinho não dá para tirar do meio de campo, né? Dali para trás não tem opção. É só o número, a não ser que você joga com, aí tinha que ter treinado o time para fazer isso, né? Jogar com 3 zagueiros e 2 alas, que aí seria o Lucas Freitas com o Robert Renan, o Carlos Cuesta e o PH. Aí você liberaria numa ala o colombiano Andrés Gomes, né? Porque ele podia ir, apoiar e voltar, né? Aí daria. Você tiraria, já que não tem um lateral esquerdo, você tiraria o Pumas dali, né? E entraria com o Andrés Gomes de ala e o Lucas, mas aí seria 3 zagueiros. Você tira o Puma, mas você tá entrando com... De qualquer jeito, você vai ter que tirar um jogador. Se você tira o Puma para entrar com 3 zagueiros e o Andrés Gomes, você vai ter 3 zagueiros, mas tem o PH, mais o Hugo Moura com o Barros e o Andrés Gomes. Seria 3 com 4, dá 7. E aí quem? Coutinho, Nuno Moreira, e aí vai sobrar para alguém. De qualquer jeito, você vai ter que tirar alguém para o Andrés Gomes entrar, e aí é problema seu. Quero a sua opinião. Como é que você montaria esse time? E quem você tiraria? Porque o Nuno Moreira vem numa fase boa. Decidiu contra o Botafogo, decidiu em alguns jogos aí. Contra o Santos, jogou pra caramba. Quem você tiraria desse time para entrar o Andrés Gomes? Deixe seu comentário, monte seu time, desejar para você uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Segura essa bucha e essa bomba e escala o time.